Dr. Antônio sempre teve uma rotina rígida. Aos 68 anos, o corpo já reclamava, mas a mente permanecia afiada, especialmente quando se tratava de sua família. Naquela tarde de sexta-feira, decidiu encurtar seu expediente no hospital para chegar mais cedo em casa, ansioso por passar um tempo com os netos, Joãozinho e Lara, que ele não via há dias. Enquanto dirigia, a mente do médico passeava por memórias de infância, lembrando-se de como ele mesmo fora cuidado por uma babá rigorosa, mas nunca havia imaginado que chegaria a presenciar algo tão chocante em sua própria casa. Ao estacionar a velha SUV na garagem, Dr. Antônio percebeu um silêncio incomum na casa. Normalmente, quando chegava, a risada infantil ecoava pelos corredores, mas naquele dia havia apenas o som abafado de uma voz irritada. Ele abriu a porta devagar, tentando não fazer barulho, mas ainda assim curioso. Um frio na espinha percorreu seu corpo. Algo definitivamente não estava certo. Olhando pelo corredor, ele viu a babá, uma mulher chamada Marta, gesticulando com raiva, com o rosto vermelho e voz alta. "Você não presta para nada. Sempre atrapalha tudo", gritava, apontando para Joãozinho, que estava encostado na parede, segurando a boneca favorita, os olhos marejados de lágrimas. Lara, a menina mais nova, abraçou o irmão, balbuciando algo, mas não conseguia pronunciar direito as palavras de medo. O coração do médico disparou. Era uma mistura de incredulidade e raiva contida. Dr. Antônio respirou fundo e decidiu que precisava observar mais antes de intervir. Ele sabia que qualquer reação precipitada poderia piorar a situação. Caminhou silenciosamente até a cozinha, pegou uma xícara de café e ficou ali, escondido parcialmente, tentando avaliar se havia apenas um momento de estresse ou algo mais grave. Sua mente trabalhava rápido, imaginando como proteger os netos sem criar um trauma ainda maior. Enquanto tomava o café, percebeu pequenos sinais que confirmavam sua suspeita. Brinquedos espalhados, algumas roupas rasgadas e uma garrafa de remédio caída perto do sofá. Marta, totalmente absorta em sua fúria, nem percebeu que ele havia chegado. Dr. Antônio respirou fundo, lembrando-se de que precisava agir com inteligência e não com raiva. Ele sabia que, para preservar os netos e sua autoridade, teria que planejar cada passo. O médico se aproximou lentamente, e a tensão no ambiente parecia crescer a cada segundo. Marta, sem perceber, continuava com seu discurso agressivo, e as crianças tremiam diante dela. Joãozinho começou a soluçar baixinho, tentando se afastar, mas sem saber para onde ir. Lara segurava sua mão, tentando oferecer algum conforto, mas o medo era visível em seus olhos. Dr. Antônio sentiu uma onda de proteção invadindo seu corpo. Naquele momento, só existia um objetivo: garantir que nada pior acontecesse. Foi então que Dr. Antônio decidiu intervir. Com voz firme, mas controlada, chamou: "Marta, preciso falar com você agora." A babá girou, surpresa e ainda agressiva, mas ao ver o olhar sério e implacável do médico, a fúria diminuiu por um instante. Ela percebeu que não estava lidando com qualquer adulto. Aquele homem tinha autoridade, experiência e, acima de tudo, a capacidade de agir se necessário. Nesse momento, ele pediu que as crianças fossem para o quarto, mas de uma forma que não soasse autoritária, para não aumentar o trauma. "Joãozinho, Lara, venham comigo, vamos ficar seguros lá dentro." As crianças obedeceram rapidamente, correndo para o quarto, com olhares que pediam proteção e consolo. Dr. Antônio sentiu uma mistura de alívio e urgência. Precisava conversar com Marta, mas agora tinha o tempo e espaço para pensar na melhor estratégia. Antes de qualquer confronto direto, o médico decidiu registrar mentalmente cada detalhe do que havia visto. Palavras usadas, intensidade da raiva, gestos e até o tom de voz da babá. Essa observação não era apenas por precaução, mas também para poder lidar com a situação de maneira justa e eficaz, sem cometer erros que pudessem colocar os netos em perigo novamente. E, enquanto tudo isso acontecia, ele lembrou-se de algo importante para o público. Se você está acompanhando essa história, inscreva-se no canal e deixe seu like, porque a próxima parte vai revelar a reação surpreendente do Dr. Antônio diante da situação. Ele sabia que cada segundo contava,
e o clima de tensão estava apenas começando a se intensificar. Dr. Antônio se aproximou lentamente de Marta, mantendo os olhos fixos nos dela, demonstrando controle absoluto da situação. Ele não levantou a voz, mas cada palavra que saiu de sua boca carregava firmeza. Marta, precisamos conversar. Agora. A babá, ainda tremendo de raiva, hesitou por um instante, surpresa com a calma quase implacável do médico. Ela percebeu que qualquer tentativa de continuar com aquela fúria poderia gerar consequências sérias. Eu só estava tentando ensinar as crianças, murmurou Marta, a voz falhando enquanto o olhar dela se desviava para o chão. Dr. Antônio percebeu a tentativa de justificativa, mas também notou que o medo genuíno de represálias já começava a aparecer. Ele sabia que a próxima ação precisava ser decisiva, mas sem humilhar a mulher, pois ainda precisava de provas concretas e de manter a situação sob controle. O médico respirou fundo, dando um passo para trás, criando um espaço seguro, e disse: ensinar não inclui gritar e xingar. Isso não é aceitável. Precisamos proteger Joãozinho e Lara antes de qualquer coisa. Marta mordeu o lábio, tentando conter a própria raiva, mas as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto. Ela não esperava ser confrontada tão diretamente. Pela primeira vez naquele dia, parecia vulnerável. Enquanto isso, no quarto, as crianças se abraçavam, ainda tremendo, mas sentindo uma presença segura por perto. Joãozinho cochichou. Vovô, ela estava muito brava comigo. Dr. Antônio se ajoelhou, mantendo a altura do olhar das crianças. Eu sei, meu neto. Mas agora vocês estão seguros. Eu estou aqui, e ninguém vai machucar vocês. Ele percebeu que cada palavra precisava transmitir segurança absoluta, sem medo ou dúvida. Decidido a tomar uma atitude firme, Dr. Antônio pegou o celular discretamente e começou a gravar a situação, sem que Marta percebesse. Ele sabia que registros seriam importantes para qualquer ação futura, seja ela legal ou disciplinar. Enquanto fazia isso, reforçou para as crianças: fiquem juntos, não precisam sair do quarto até eu dizer. A estratégia era clara: neutralizar a ameaça antes que a situação pudesse escalar novamente. Marta, percebendo que estava sendo observada de maneira objetiva e calculista, começou a recuar em suas palavras. A raiva ainda existia, mas a sensação de perda de controle a deixava mais consciente da gravidade do que havia feito. Dr. Antônio então usou um tom firme, mas calmo. Você precisa me explicar por que falou assim com eles. Eu quero entender, mas sem gritos e xingamentos. A babá engoliu em seco e, depois de alguns segundos de silêncio, começou a murmurar explicações desconexas sobre frustração e estresse do dia, tentando justificar a agressividade. Dr. Antônio manteve a atenção, analisando cada frase e expressão facial, enquanto mentalmente planejava os próximos passos. Conversar com Marta, acalmar as crianças e decidir sobre a continuidade do trabalho dela. Em um momento de pausa, Dr. Antônio se voltou para o público, em uma espécie de narrativa estilo YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E não se esqueça de deixar o like, porque o que aconteceu a seguir é inacreditável e você não vai querer perder. Ele sabia que essa pausa dramática ajudava a prender a atenção e preparar todos para a reviravolta que estava por vir. Após o aviso, voltou sua atenção totalmente para a situação. Ele fez um gesto tranquilo, mas firme, indicando para Marta sentar-se à mesa. Precisamos conversar como adultos. A forma como você lidou com as crianças é inaceitável. Quero ouvir tudo, desde o início, sem interrupções. Marta, ainda nervosa, mas percebendo que não havia alternativa, obedeceu. O ambiente estava tenso, cada respiração parecia ecoar pelo salão da casa. E enquanto Marta tentava explicar, Dr. Antônio mantinha o olhar atento, analisando a sinceridade de cada palavra. Ele sabia que precisava de clareza absoluta antes de tomar qualquer decisão drástica. Nesse momento, reforçou mentalmente sua postura de proteção. Minha prioridade é a segurança e bem-estar de Joãozinho e Lara. Tudo o mais vem depois. A tensão era palpável, mas a sensação de controle começava a se firmar, mesmo com o drama no ar.
Marta começou a falar, a voz ainda trêmula, tentando justificar sua conduta. Eu estava cansada, tive um dia difícil, eles não me obedeceram, e eu só queria que aprendessem a escutar. Dr. Antônio a observava com atenção, anotando mentalmente cada detalhe, cada hesitação, cada palavra que soava mais como desculpa do que como explicação. Ele sabia que não podia se deixar enganar por argumentos superficiais. Enquanto Marta falava, o médico percebeu pequenos sinais de arrependimento, mas também de manipulação. Era um momento delicado. Ele precisava diferenciar a frustração humana da agressividade intencional. Sem interromper, ele deixava que cada palavra saísse, mantendo a postura firme, os ombros retos e a voz calma, mas autoritária. O silêncio entre as frases dela pesava mais do que qualquer grito anterior. No quarto, Joãozinho e Lara olhavam pela porta entreaberta, tentando entender o que acontecia. O médico percebeu os olhares assustados e fez um gesto com a mão, sinalizando para que se sentassem no tapete e se mantivessem juntos. Vocês estão seguros aqui comigo, não se preocupem, disse ele, reforçando com um tom que misturava autoridade e afeto. A tensão no corpo das crianças começou a ceder um pouco, mas ainda havia medo visível. Após alguns minutos, Dr. Antônio decidiu testar a sinceridade de Marta. Ele perguntou calmamente: você acha que xingar e gritar ajuda as crianças a aprender? Pense bem antes de responder. Marta engoliu em seco, a voz quase inaudível. Não, eu sei que não ajuda, mas eu não consegui me controlar. O médico respirou fundo, avaliando cada nuance. A admissão de culpa era um passo importante, mas ainda não suficiente para garantir segurança total. Enquanto ponderava a situação, Dr. Antônio olhou para o público e disse: se você está gostando desse desenrolar, não se esqueça de curtir o vídeo. A história ainda vai ficar mais tensa, e cada detalhe conta. Ele sabia que esse tipo de narrativa dramática precisava de pausas estratégicas para engajar quem assistia, mantendo a atenção e a expectativa altas. Depois disso, ele se aproximou de Marta com cuidado, mantendo uma distância segura, e continuou: você precisa entender que a responsabilidade de cuidar de crianças é enorme. Elas confiam em você, e qualquer gesto agressivo pode causar traumas. Você compreende isso? Marta, agora visivelmente abalada, assentiu com a cabeça, sem palavras, as mãos tremendo sobre o colo. O silêncio dominou o ambiente por alguns segundos, pesado e carregado de significado. O médico então decidiu abordar as crianças de forma indireta, perguntando: vocês querem me contar como se sentiram quando ela gritou com vocês? Joãozinho respirou fundo, tentando se expressar: doeu, e eu fiquei com medo. Lara, abraçando o irmão, acrescentou: eu só queria que parasse. Dr. Antônio sentiu um aperto no peito, mas sabia que precisava manter a calma e agir estrategicamente para que isso não se repetisse. Com uma voz firme, mas calma, ele voltou-se para Marta: você ouviu como eles se sentiram. Isso não é algo que se resolve apenas pedindo desculpas. Eu preciso decidir o que será melhor para a segurança deles daqui para frente. Marta engoliu em seco, percebendo a gravidade do que viria, mas ainda não quebrando completamente o olhar. Ela sentia medo, mas também um certo respeito pela postura implacável do médico. Então, Dr. Antônio pegou seu celular novamente, abrindo uma pasta com anotações e registros do que havia acontecido anteriormente. Ele sabia que precisava ter provas concretas, não apenas para justificar suas decisões, mas para garantir que Marta entendesse que a situação era séria e que qualquer reincidência teria consequências legais. A tensão atingia o ápice, e o ambiente parecia carregado de uma energia quase elétrica. Nesse momento, o médico voltou a falar para o público, em tom dramático: se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E deixe o like, porque a próxima parte vai mostrar a decisão surpreendente do Dr. Antônio diante dessa situação chocante. A narrativa precisava dessa pausa para gerar suspense e manter todos atentos, preparando para o desenlace que começaria a se desenrolar logo em seguida. Dr. Antônio respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que precisava tomar uma decisão que equilibrasse justiça, proteção às crianças e compreensão do momento difícil da babá.
Cada movimento era calculado. Ele se aproximou lentamente de Marta, mantendo um tom firme e controlado. Marta, você entende que precisa mudar imediatamente sua postura. Não é uma sugestão, é uma exigência para continuar aqui. Marta olhou para ele, os olhos arregalados, misto de medo e arrependimento. Ela tentou balbuciar algo, mas as palavras falharam. Dr. Antônio percebeu que, por mais que ela tentasse justificar seu comportamento, não havia mais como ignorar o que aconteceu. Ele precisava garantir que os netos estivessem em segurança antes de qualquer outra conversa. No quarto, Joãozinho apertava as mãos da irmã, ainda abalado, mas começando a sentir a presença protetora do avô. Dr. Antônio fez questão de acalmar as crianças antes de qualquer confronto final. Vocês estão bem aqui comigo, eu vou garantir que nada de ruim aconteça. Podem confiar em mim. O tom era firme, mas cheio de carinho, como se cada palavra fosse um escudo contra o medo. O médico voltou-se para Marta e, desta vez, estabeleceu regras claras. Você ficará sob observação nos próximos dias. Qualquer xingamento ou agressividade resultará em demissão imediata. Entende? Marta assentiu, engolindo em seco, ciente de que havia cruzado uma linha que não poderia ser ignorada. Dr. Antônio queria dar uma chance, mas ao mesmo tempo deixava claro que limites não seriam tolerados. Enquanto isso, ele começou a reorganizar o ambiente, guardando brinquedos espalhados, recolhendo roupas rasgadas e criando uma atmosfera de segurança para as crianças. Cada gesto transmitia calma e ordem, mostrando que a casa agora era um espaço protegido, onde ninguém sofreria abuso novamente. Joãozinho e Lara observavam, absorvendo cada ação do avô, sentindo que finalmente algo estava sob controle. Dr. Antônio decidiu então conversar mais detalhadamente com Marta sobre como lidar com frustrações no futuro. Você precisa aprender métodos de disciplina que não envolvam gritos ou xingamentos. Vou te ensinar técnicas, mas você precisa se comprometer de verdade. Não é apenas por eles, é também por você. A babá parecia compreender a gravidade, a expressão alternando entre medo e determinação contida. Enquanto explicava, o médico pausava frequentemente, olhando para o público com intensidade. Se você está acompanhando, já deixa o like, porque o que aconteceu depois disso vai surpreender a todos. Essa história não é comum, e a reação do Dr. Antônio é exemplar. Essas pausas estratégicas mantinham a atenção e prendiam a atenção de quem assistia, fazendo cada detalhe parecer mais intenso. Depois, ele decidiu fazer um teste prático, pedindo que Marta ajudasse a organizar os brinquedos sem emitir nenhum comentário negativo. A babá, hesitante, começou a obedecer, e Dr. Antônio observava cada movimento, pronto para intervir caso algo saísse do controle. A situação, embora tensa, começava a mostrar sinais de melhora. No quarto, as crianças começaram a relaxar lentamente, sentindo que a presença firme e protetora do avô finalmente lhes oferecia segurança. Joãozinho segurou a mão do avô e sussurrou: "Vovô, obrigada." Dr. Antônio sorriu, apertando a mão do neto discretamente e sentindo que, naquele momento, havia cumprido seu papel mais importante. E, antes de avançar para o próximo passo, ele reforçou para o público: se você quer acompanhar o desfecho dessa história, inscreva-se no canal e ative as notificações. A decisão do Dr. Antônio agora vai mudar tudo. A narrativa precisava dessa preparação, porque o momento de confronto final com Marta e a garantia de segurança para as crianças estava prestes a acontecer. Dr. Antônio se aproximou de Marta novamente, desta vez com uma expressão que mesclava firmeza e compaixão. Agora, vamos ser claros. A segurança das crianças vem em primeiro lugar. Qualquer comportamento agressivo não será tolerado. Você tem uma chance de provar que pode cuidar delas com respeito e paciência. Marta respirou fundo, tentando absorver o peso das palavras do médico, percebendo que aquela era sua última oportunidade. Ele então sugeriu uma dinâmica prática para testar o autocontrole da babá. Vamos fazer assim. Você vai brincar com Joãozinho e Lara por 15 minutos, sem usar qualquer tom de voz elevado ou palavras duras. Se conseguir, podemos continuar com o seu trabalho. Caso contrário, será demissão imediata.
Marta engoliu em seco, mas assentiu, consciente de que não havia margem para erros. As crianças, ainda apreensivas, observaram cada movimento. Joãozinho sussurrou para Lara: será que ela consegue? A menina apertou a mão do irmão, tentando transmitir coragem. Doutor Antônio sentou-se próximo, monitorando cada gesto e expressão da babá, pronto para intervir imediatamente se a situação fugisse do controle. Ele sabia que sua presença firme era fundamental para que o teste tivesse credibilidade e segurança. Durante os primeiros minutos, Marta começou a interagir de forma hesitante, mas com cuidado. Tentava fazer atividades simples, como montar blocos e desenhar, sem elevar a voz. Doutor Antônio percebia cada sinal de nervosismo e de possível explosão de raiva, sempre pronto para intervir, mas também permitindo que Marta tivesse a chance de se redimir. Enquanto isso, ele olhou para a câmera imaginária, como se falasse diretamente com o público. Se você está acompanhando essa história, não se esqueça de deixar o like. O que aconteceu nos próximos minutos vai deixar todos chocados e emocionados. O suspense precisava ser mantido, e cada detalhe da narrativa tinha que ser vivido de forma intensa pelos espectadores. Após alguns minutos de tensão, Marta começou a relaxar ligeiramente, percebendo que podia interagir sem gritar. As crianças também começaram a sorrir timidamente, ainda cautelosas, mas sentindo que a situação poderia ser segura. Doutor Antônio sentiu um alívio inicial, mas manteve sua postura vigilante. Ele sabia que qualquer deslize podia reverter a situação. No ápice do teste, Marta tentou contar uma história para os netos, e pela primeira vez em horas, sua voz estava calma e controlada. Joãozinho e Lara riram juntos, e o médico sentiu uma pontada de esperança. Ele percebeu que, embora a babá tivesse errado gravemente, ainda havia possibilidade de mudança, desde que ela realmente se comprometesse. Depois da atividade, Dr. Antônio chamou Marta para uma conversa séria, ainda mantendo o tom firme. Você viu como é possível cuidar dele sem gritar? Isso exige paciência, atenção e respeito. Se você não conseguir manter isso todos os dias, não pode continuar cuidando das crianças. Entende? Marta assentiu, com lágrimas nos olhos, desta vez não de medo, mas de compreensão. O médico então voltou-se para Joãozinho e Lara, reforçando a sensação de segurança. Vocês estão bem agora, e isso é o mais importante. Ninguém mais vai falar assim com vocês enquanto eu estiver aqui. As crianças sorriram timidamente, abraçando o avô, sentindo que finalmente havia alguém que podia protegê-las de forma definitiva. E, antes de prosseguir, Dr. Antônio reforçou a interação com o público. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E não se esqueça de deixar o like, porque a história ainda não acabou e a reação final da babá vai surpreender todos vocês. A narrativa precisava dessa pausa dramática, preparando o terreno para a última parte de confronto e resolução. Dr. Antônio observou Marta atentamente enquanto ela respirava fundo, ainda com as mãos trêmulas, mas agora tentando sorrir para as crianças. Muito bem, disse ele, essa é a postura que esperamos. Mas lembre-se, isso precisa ser constante, todos os dias. Marta assentiu, sentindo o peso da responsabilidade, mas também um alívio por ter conseguido mostrar autocontrole diante do avô vigilante. As crianças, ainda abraçadas, começaram a relaxar mais. Joãozinho olhou para o avô e disse: Vovô, ela vai melhorar. Doutor Antônio sorriu, com uma mistura de ternura e firmeza. Ela tem a chance de melhorar, mas nós vamos observar de perto. O mais importante é que vocês estejam seguros. Lara, encostada no ombro do avô, sorriu timidamente, sentindo que finalmente havia alguém que protegia de verdade. Marta então se aproximou das crianças, ainda insegura, e ofereceu um pequeno gesto de carinho, pedindo desculpas de forma sincera. Meninos, eu errei, eu sei. Prometo tentar melhorar, para que vocês se sintam seguros. Joãozinho e Lara se entreolharam, hesitando por alguns segundos, mas finalmente aceitaram o pedido de desculpas, sentindo que havia uma chance de reconciliação, embora cautelosa. Dr. Antônio aproveitou o momento para reforçar limites claros. Lembrem-se, crianças,
Vocês têm direito a se sentirem seguros, e qualquer coisa que os deixe com medo será imediatamente resolvida. Marta vai aprender, mas nós estaremos atentos. A postura firme do médico transmitia confiança e autoridade, e as crianças sentiram que agora tinham um escudo protetor real contra qualquer comportamento agressivo. Enquanto a babá reorganizava os brinquedos com cuidado, Dr. Antônio fez uma pausa e olhou diretamente para a câmera imaginária, como se falasse com o público. Se você está acompanhando, já deixa o like agora. O que vem a seguir vai mostrar como disciplina e paciência podem mudar a situação completamente. A tensão ainda estava no ar, mas agora havia esperança. Depois, ele começou a explicar para Marta algumas estratégias de disciplina positiva. Elogios, recompensas por comportamentos corretos, explicações claras e paciência. Ela ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, e finalmente parecia compreender que a agressividade nunca seria uma opção aceitável. Cada dica era uma lição, e Dr. Antônio sabia que precisava garantir que ela assimilasse tudo. As crianças, agora mais confiantes, começaram a brincar junto com Marta, e Dr. Antônio observava de perto, pronto para intervir se necessário. Ele sentiu uma mistura de alívio e cautela. O progresso era visível, mas ainda era preciso vigilância constante. A tensão diminuía, mas a lição sobre limites e segurança ainda estava sendo aplicada. Em um momento de pausa, ele olhou novamente para a câmera e disse: "Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E não se esqueça do like, porque a próxima parte vai revelar como a situação evoluiu de forma surpreendente." O suspense precisava ser mantido, garantindo que a atenção do público permanecesse máxima. Depois da interação, Dr. Antônio se sentou com as crianças e Marta, fazendo uma breve reflexão. "Vocês aprenderam algo importante hoje. Marta, lembre-se de que palavras têm poder, e crianças sentem cada gesto e cada tom de voz. Joãozinho, Lara, lembrem-se de sempre falar quando algo os incomoda. Todos nós aprendemos juntos." As crianças assentiram, sentindo que aquela lição não era apenas para Marta, mas para toda a família. E, ao encerrar o momento, Dr. Antônio sentiu que havia cumprido seu papel de protetor e educador. Ele sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas a primeira grande batalha havia sido vencida. Segurança, compreensão e respeito tinham sido restabelecidos na casa. A sensação de dever cumprido misturava-se com a tensão residual, preparando o terreno para as próximas decisões sobre o futuro da babá. Na manhã seguinte, Dr. Antônio chegou cedo em casa novamente, mas desta vez o clima era diferente. O sol entrava pelas janelas, iluminando os corredores, e o silêncio pesado do dia anterior tinha sido substituído por uma expectativa mais tranquila. Ele percebeu que as crianças estavam acordadas e brincando de forma contida, ainda cautelosas, mas com olhares mais leves, como se o ambiente tivesse se transformado em um espaço seguro. Marta apareceu na cozinha, preparando o café da manhã com cuidado, evitando qualquer gesto brusco. Ela parecia mais calma, mas ainda carregava a tensão de quem tinha muito a provar. Dr. Antônio observou cada movimento, pronto para intervir se necessário, mas também permitindo que ela demonstrasse sua capacidade de mudança. Era um teste silencioso de autocontrole e dedicação. As crianças se aproximaram da babá, hesitantes, mas curiosas. Joãozinho sussurrou: "Vamos brincar com ela." Lara assentiu, ainda segurando a mão do irmão. Dr. Antônio sorriu por dentro, percebendo que o vínculo de confiança estava começando a se reconstruir, mas ainda precisava ser reforçado todos os dias. Ele sabia que pequenas vitórias eram essenciais para manter a segurança e o respeito mútuo. Ele se voltou para o público, em tom dramático: "Se você está acompanhando essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Cada passo nessa reconstrução é importante, e o que vem a seguir vai surpreender vocês." A narrativa precisava dessa pausa, mantendo a atenção e reforçando a tensão emocional, mesmo em um cenário mais calmo. Marta começou a interagir com as crianças, oferecendo escolhas simples: qual brinquedo queriam, qual história ouviriam. Dr. Antônio observava, analisando cada gesto, cada palavra e cada reação das crianças.
Ele percebeu que a babá estava realmente tentando se adaptar, e a postura positiva das crianças indicava que a segurança e confiança estavam sendo restauradas gradualmente. Durante o café da manhã, Dr. Antônio aproveitou para reforçar lições de disciplina e comunicação, explicando para Marta e para as crianças como o diálogo respeitoso pode transformar a convivência. Ele enfatizou que erros são humanos, mas que o aprendizado vem da consciência e da prática diária. Marta ouvia atentamente, absorvendo cada conselho e tentando internalizar a importância de sua postura. Enquanto isso, as crianças começaram a fazer pequenas perguntas, curiosas e mais confiantes. Vovô, ela vai sempre ficar calma agora. Dr. Antônio respondeu com firmeza e paciência. Ela está aprendendo, e nós vamos ajudá-la. Mas vocês também têm voz. Sempre digam quando algo os incomodar. A sensação de segurança para as crianças começava a se consolidar, um passo crucial para a recuperação da harmonia familiar. Após o café, Dr. Antônio decidiu acompanhar as crianças e Marta em uma atividade prática, montar blocos e desenhar juntos. Ele observava cada interação, oferecendo pequenas orientações e reforçando comportamentos positivos. Marta parecia mais segura, e as crianças começaram a sorrir sem medo, mostrando que a disciplina e a paciência estavam surtindo efeito. O médico então fez uma pausa dramática, olhando para a câmera. Se você está gostando dessa história, deixe o like agora e compartilhe. Vocês vão se surpreender com como a confiança pode ser reconstruída mesmo depois de momentos de tensão. A narrativa precisava desse momento para manter o público engajado e ansioso pelo desenlace completo. Ao final da manhã, Dr. Antônio percebeu que uma mudança real havia começado a acontecer. As crianças riam e brincavam com a babá, e Marta, embora ainda cautelosa, demonstrava um esforço genuíno para manter a calma e agir com paciência. Ele sabia que o caminho ainda seria longo, mas a primeira grande vitória havia sido conquistada. Segurança, respeito e confiança estavam sendo restaurados dentro da casa. No meio da tarde, enquanto as crianças brincavam no quarto, um pequeno incidente aconteceu. Joãozinho, empolgado, derrubou um copo de suco sobre a mesa, espalhando o líquido pelo chão. Marta, ainda em fase de adaptação, abriu a boca para reagir de forma mais ríspida. Mas Dr. Antônio interveio imediatamente, com voz firme e controlada. Pausa, Marta. Respire fundo e pense antes de falar. Ela hesitou, os olhos arregalados, e percebeu que qualquer reação impulsiva seria observada. O médico continuou, calmamente. Essa é a hora de praticar paciência. Lembre-se do que falamos sobre disciplina positiva. Mostrar raiva não ajuda ninguém. Marta respirou fundo, contornou a situação e disse de forma tranquila. Tudo bem, Joãozinho. Vamos limpar juntos. As crianças, ainda assustadas, olharam para Dr. Antônio com gratidão silenciosa. Ele sorriu para eles, reafirmando que estavam seguros e que cada gesto agressivo agora seria controlado. Joãozinho começou a limpar o suco com um pano, acompanhado da irmã, e Marta, seguindo instruções do médico, ajudou calmamente, transformando um momento de tensão em aprendizado e cooperação. Após a limpeza, Dr. Antônio chamou todos para a sala e fez uma breve reflexão. Vocês viram como é possível resolver problemas sem gritar ou xingar. Cada gesto conta. Marta, você lidou bem, mas precisamos manter essa postura sempre. Marta assentiu, ainda respirando fundo, mas sentindo uma sensação de conquista por ter controlado a impulsividade. O médico então olhou para o público, mantendo a narrativa envolvente. Se você está acompanhando, não se esqueça de curtir o vídeo. Momentos como esse mostram que paciência e observação podem transformar qualquer situação, mesmo as mais tensas. Ele sabia que essa pausa ajudava a manter todos atentos ao desenvolvimento da história. Para reforçar o aprendizado, Dr. Antônio sugeriu uma dinâmica de recompensas. Cada vez que Marta lidasse com situações difíceis sem perder a calma, ganharia pequenos sinais de reconhecimento, enquanto as crianças aprendiam sobre cooperação e respeito. Era uma lição prática e simbólica, mostrando que disciplina e paciência caminham lado a lado. Enquanto isso, Joãozinho e Lara começaram a se sentir mais à vontade,
percebendo que o ambiente agora era seguro e que poderiam errar sem medo de punição verbal. Eles sorriam para a babá, que finalmente começava a demonstrar sinais de confiança e aprendizado, ainda sob a vigilância firme, mas protetora, do médico. Em um momento de pausa, Dr. Antônio reforçou novamente a narrativa para o público. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. E não se esqueça do like, porque o que aconteceu a seguir vai mostrar um teste ainda maior de paciência e autoridade. A história precisava desse suspense para manter a atenção máxima, preparando todos para o próximo desafio. Mais tarde, durante o lanche, Lara acidentalmente derrubou parte do bolo no chão. Marta, já mais consciente, respirou fundo antes de reagir. Dr. Antônio observou atentamente, percebendo que a babá estava aplicando a lição de paciência. Ela ajudou a menina a limpar o bolo, sem gritar, com calma e orientação, mostrando que a transformação estava em curso. Ao final do dia, Dr. Antônio sentou-se com as crianças e Marta, refletindo sobre os acontecimentos. Viram como podemos aprender com cada situação? Marta, você está melhorando, e vocês, crianças, estão mais seguros. Cada gesto de paciência faz diferença. As crianças assentiram, sorrindo, e Marta parecia orgulhosa, mas consciente de que ainda havia muito a evoluir. Na manhã seguinte, Dr. Antônio acordou cedo e notou que a casa estava mais tranquila. As crianças estavam brincando calmamente, mas ele sabia que a rotina poderia ser testada a qualquer momento. Ele decidiu permanecer atento, observando Marta, para garantir que qualquer deslize fosse rapidamente controlado. A confiança estava sendo construída, mas ainda era frágil. Pouco tempo depois, Joãozinho, empolgado com um jogo de blocos, acabou derrubando uma pilha inteira, espalhando peças pelo chão. O impacto foi maior do que o esperado, e o susto das crianças provocou um pequeno grito. Marta respirou fundo, mas seus olhos traíam um reflexo de raiva contida. Dr. Antônio se levantou imediatamente, com postura firme. Marta, respire. Lembre-se do que falamos. Controle é a chave agora. A babá hesitou, engolindo em seco, e observou o médico com atenção. Ele continuou, mantendo a calma, mas transmitindo autoridade absoluta. Você pode corrigir a situação com paciência, sem gritar ou xingar. Mostre às crianças que estamos aqui para ensinar, não para punir com medo. Marta respirou fundo novamente e começou a recolher os blocos, desta vez de forma calma, pedindo ajuda às crianças. As crianças, ainda um pouco assustadas, seguiram as instruções da babá e começaram a recolher as peças juntas. Joãozinho olhou para o avô e sussurrou: Vovô, ela está tentando. Dr. Antônio sorriu discretamente, sentindo que a lição estava sendo internalizada, mas sabia que cada ação futura seria decisiva para consolidar o comportamento positivo. Enquanto tudo acontecia, ele olhou para o público e disse: Se você está acompanhando, inscreva-se agora e deixe o like. Vocês vão ver como o Dr. Antônio lida com situações críticas, mostrando disciplina e paciência em momentos de tensão máxima. O suspense ajudava a prender a atenção, mantendo todos envolvidos na narrativa. Depois de alguns minutos, Marta conseguiu organizar os blocos sem emitir qualquer comentário agressivo. Dr. Antônio percebeu que a paciência dela estava começando a se firmar, e a confiança das crianças aumentava. Ele aproveitou para reforçar a mensagem. Viram, crianças? Mesmo quando algo dá errado, podemos resolver com calma e cooperação. Isso é disciplina de verdade. Em seguida, ele decidiu intensificar o teste, propondo um desafio. Uma atividade que exigia a concentração das crianças, mas com maior risco de pequenos acidentes. Marta, vamos ver como você reage com situações mais desafiadoras. Lembre-se, calma e paciência acima de tudo. A babá respirou fundo, compreendendo que aquele momento definiria se poderia continuar no papel de cuidadora. O teste começou, e naturalmente surgiram pequenos incidentes. Lápis caíram, tintas se espalharam e pequenas discussões entre os netos ocorreram. Marta, porém, manteve a postura firme e calma, guiando as crianças com voz baixa e encorajamento, demonstrando que havia assimilado a lição do dia anterior. Dr. Antônio observava,
satisfeito, sabendo que estava moldando um comportamento duradouro. No final da atividade, as crianças sorriam e se abraçavam, satisfeitas com o sucesso coletivo. Marta, embora exausta, parecia mais confiante e até emocionada com a própria evolução. Dr. Antônio se aproximou e disse: "Isso é exatamente o que precisamos. Paciência, compreensão e consistência. Cada erro pode ser uma lição, se lidarmos corretamente." Antes de encerrar, ele reforçou novamente a narrativa para o público. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e não esqueça do like. O que vem a seguir vai mostrar como confiança e respeito podem transformar totalmente uma situação antes considerada impossível. A expectativa para o próximo capítulo da história estava no ápice. No final da tarde, Dr. Antônio decidiu criar um momento especial para reforçar a confiança entre as crianças e Marta. Ele propôs uma atividade de pintura coletiva na sala, com cores, pincéis e muita liberdade para as crianças explorarem. "Hoje vamos nos divertir juntos, sem pressa, sem brigas. Apenas criatividade e colaboração", disse ele, com um sorriso encorajador. Marta, inicialmente tímida, começou a participar ativamente, ajudando Joãozinho e Lara a misturar cores, incentivando-os a expressar ideias. Pela primeira vez, sua postura era genuinamente acolhedora, sem medo ou agressividade. Dr. Antônio observava de perto, satisfeito, percebendo que a transformação estava se consolidando, e que o vínculo entre a babá e as crianças começava a se fortalecer. Joãozinho, empolgado, levantou o pincel e disse: "Olha, vovô, estou fazendo um sol enorme." Lara, sorrindo, completou: "E eu estou fazendo uma árvore com flores." Marta acompanhava cada gesto com cuidado, oferecendo elogios e incentivo. O ambiente estava leve, divertido, e Dr. Antônio sentiu que cada minuto investido em paciência e orientação estava rendendo frutos visíveis. Em um momento de pausa, ele olhou para a câmera imaginária, mantendo o estilo narrativo. Se você está acompanhando essa história, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. O que vem a seguir vai mostrar um progresso que você não vai acreditar. Essa pausa estratégica criava suspense e reforçava a conexão com o público. Enquanto a atividade prosseguia, Marta começou a compartilhar pequenas histórias com as crianças, usando voz calma e gestos suaves. Joãozinho e Lara ouviam atentamente, sorrindo e rindo juntos. Dr. Antônio percebeu que a babá estava internalizando de fato o conceito de disciplina positiva, e que as crianças agora estavam construindo confiança nela de maneira gradual, mas consistente. Após a pintura, o médico reuniu todos para refletir sobre a experiência. "Viram como a paciência e o respeito podem transformar um dia?", perguntou ele. Marta assentiu, com lágrimas discretas nos olhos, sentindo-se valorizada e motivada a continuar mudando. Joãozinho e Lara sorriram, abraçando-a com carinho, demonstrando que a reconciliação estava acontecendo de maneira genuína. Dr. Antônio, satisfeito, decidiu reforçar o aprendizado do dia com pequenas orientações práticas. Cada ação tem consequência. Aprender a lidar com erros e frustrações sem agressividade é a chave para a convivência saudável. Marta, continue assim todos os dias. Crianças, sempre falem quando algo os incomodar. As crianças assentiram, mostrando compreensão, e Marta demonstrava determinação em manter o comportamento positivo. Enquanto organizavam os materiais juntos, Dr. Antônio aproveitou para dar um conselho final. Lembrem-se, confiança se constrói com consistência, respeito e paciência. Nenhum progresso é instantâneo, mas cada passo conta. As crianças sorriam e Marta parecia absorver cada palavra, com um olhar de gratidão e comprometimento. Em seguida, o médico se voltou novamente para o público, enfatizando a importância da narrativa. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. E não esqueça do like, porque a história ainda tem surpresas que mostram como disciplina, paciência e autoridade podem mudar uma situação complicada. A tensão havia diminuído, mas o engajamento ainda precisava ser mantido. No final do dia, Joãozinho e Lara foram para o quarto para descansar, e Marta os acompanhou com cuidado,
dessa vez sem qualquer traço de agressividade. Dr. Antônio observava de longe, satisfeito com o progresso, mas consciente de que a vigilância contínua seria essencial para garantir que a confiança e a segurança se mantivessem firmes na rotina diária da casa. Na manhã seguinte, Dr. Antônio percebeu que seria um dia agitado. Joãozinho e Lara estavam mais animados do que o normal, correndo pelo corredor com risadas altas. Ele sabia que, em momentos de excitação, a paciência da babá seria testada de forma mais intensa. Mantendo-se atento, decidiu observar discretamente antes de intervir. Pouco depois, Lara, empolgada, derrubou acidentalmente um pote de tinta sobre a mesa, espalhando um pouco pelo chão. Marta, ainda em aprendizado, franziu o senho, mas antes que pudesse reagir com impaciência, Dr. Antônio falou firme: Marta, respire fundo. Lembre-se do que praticamos. Você consegue lidar com isso sem gritar. Ela hesitou, respirando profundamente e controlando o impulso de xingar. Em vez disso, ajoelhou-se junto às crianças e disse calmamente: Tudo bem, vamos limpar juntos e começar de novo. Joãozinho e Lara, inicialmente apreensivos, começaram a ajudar, aprendendo a responsabilidade compartilhada e observando o exemplo da babá agora mais consciente. Dr. Antônio observava cada gesto, avaliando a evolução dela. Ele sabia que pequenos deslizes poderiam acontecer, mas o que importava era a forma como Marta reagia diante das dificuldades. Ao ver que ela mantinha a calma, sentiu uma pontada de satisfação. Sua paciência e orientação estavam começando a surtir efeito. Enquanto a limpeza era feita, ele olhou para a câmera imaginária e disse: Se você está acompanhando essa história, inscreva-se agora e deixe o like. A situação que vem a seguir vai testar limites e mostrar o que significa disciplina com autoridade e empatia. O suspense era necessário para manter o público engajado. Após limpar a bagunça, Dr. Antônio propôs um jogo de organização dos brinquedos, onde cada um tinha que guardar suas peças. Marta acompanhou com paciência, corrigindo de forma calma qualquer desvio das crianças. Ela começou a internalizar a lição de que liderança não significa gritar, e sim guiar pelo exemplo. As crianças, agora mais confiantes, começaram a seguir as instruções sem medo. Joãozinho perguntou: Vovô, ela vai continuar assim? Dr. Antônio respondeu com firmeza e ternura: Ela está aprendendo, meu filho. Mas nós vamos observar sempre. A paciência dela está sendo testada, e você está seguro. Depois, Marta tentou organizar um desenho coletivo com as crianças, usando cores e criatividade. Durante o processo, surgiram pequenos erros: tinta espalhada, lápis quebrado e pequenas discussões. Mas, diferente de dias anteriores, Marta manteve a calma e corrigiu com paciência. Dr. Antônio sentiu que essa prova reforçava não apenas a disciplina da babá, mas também a segurança emocional das crianças. Ao final da atividade, ele reuniu todos e fez uma reflexão breve. Viram como podemos resolver problemas com calma e paciência? Marta, você se saiu bem. Mas lembre-se de que consistência é tudo. Crianças, continuem dizendo quando algo os incomodar. Todos aprendemos juntos. As crianças assentiram, sorrindo, e Marta parecia orgulhosa de seu progresso. Antes de encerrar, Dr. Antônio reforçou a narrativa para o público. Se você ainda não se inscreveu, faça agora e deixe o like. Vocês vão ver que, mesmo com pequenos desafios, disciplina e autoridade podem transformar qualquer situação em aprendizado e confiança. A tensão estava equilibrada com a esperança, mantendo todos envolvidos na história. Naquela tarde, Dr. Antônio percebeu que algo estava diferente. Enquanto preparava o lanche, ouviu um grito alto vindo do corredor. Joãozinho, empolgado, havia se desequilibrado e caído sobre a estante, espalhando livros e brinquedos. A cena foi rápida e barulhenta, suficiente para gerar susto imediato nas crianças. Marta, ainda aprendendo a controlar suas reações, ficou tensa e quase gritou. Dr. Antônio interveio imediatamente, com voz firme e autoritária: Marta, respire fundo. Agora é hora de manter a calma. Observe e haja com paciência. Ela hesitou, engolindo em seco,
mas respirou profundamente antes de se aproximar das crianças. Ele se dirigiu a Joãozinho e Lara, ajoelhando-se na altura deles. Vocês estão bem? Vamos respirar juntos antes de fazermos qualquer coisa. Nada de pânico. As crianças seguiram suas instruções, respirando fundo e acalmando o coração acelerado. A presença firme do avô transmitia segurança e garantia que o medo não se transformasse em trauma. Enquanto isso, Marta começou a recolher os livros e brinquedos com cuidado, demonstrando calma e paciência. Cada gesto seu era supervisionado pelo médico, que observava atentamente a linguagem corporal e o tom de voz dela. Ele sabia que aquele momento definiria se ela realmente havia aprendido a controlar impulsos. Após o incidente, Dr. Antônio decidiu ensinar uma lição prática. Vocês viram, crianças, que acidentes acontecem. O importante é como reagimos. Marta, demonstre cuidado e compreensão, não gritos. Joãozinho, Lara, aprendam que podem confiar na orientação de adultos calmos. Marta assentiu, ainda trêmula, mas compreendendo a gravidade do aprendizado. O médico então se voltou para o público, mantendo o estilo dramático. Se você está acompanhando, inscreva-se agora e deixe o like. Vocês vão ver como mesmo em situações inesperadas a paciência e a autoridade podem restaurar segurança rapidamente. Essa pausa aumentava o suspense e o engajamento na narrativa. Depois, Dr. Antônio orientou Marta a propor uma atividade de reorganização dos livros e brinquedos com as crianças, transformando o acidente em aprendizado. Ela guiou os netos com voz calma, explicando como cada item deveria voltar ao lugar, reforçando a cooperação e responsabilidade compartilhada. As crianças começaram a se sentir mais seguras, e Marta, embora cansada e nervosa, demonstrava orgulho ao perceber que conseguia lidar com a situação sem perder a compostura. O médico sentiu que esse teste decisivo havia consolidado grande parte da transformação, tanto da babá quanto do clima dentro da casa. Após a organização, Dr. Antônio reuniu todos para a reflexão final. Viram como paciência, disciplina e liderança pelo exemplo podem mudar uma situação de caos em aprendizado? Marta, você está melhorando, mas ainda precisamos manter a atenção diária. As crianças sorriam, e Marta assentiu, emocionada com a confiança que começava a se reconstruir. Antes de encerrar o dia, ele reforçou a narrativa para o público. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora e deixe o like. A história ainda não acabou, e o que vem a seguir vai mostrar o desfecho dessa jornada de aprendizado, paciência e responsabilidade. A tensão emocional estava no auge, preparando o terreno para a resolução final. Na manhã seguinte, Dr. Antônio entrou na sala e encontrou Joãozinho e Lara brincando calmamente com Marta. O ambiente estava leve, iluminado pela sensação de segurança e confiança que agora permeava cada canto da casa. Ele respirou fundo, satisfeito com o progresso que todos haviam feito. Marta, agora mais confiante, levantou os olhos e disse com um sorriso tímido: Bom dia, doutor. Hoje vamos brincar e aprender juntos, certo? Dr. Antônio sorriu, percebendo que a transformação não era apenas externa, mas verdadeira, refletindo aprendizado, empatia e autocontrole. As crianças correram para o avô, abraçando. Joãozinho disse: Vovô, agora está tudo diferente. A Marta está calma e a gente se diverte sem medo. Lara completou: Sim, a gente está seguro e feliz. Dr. Antônio sentiu uma emoção profunda, sabendo que havia restaurado o ambiente seguro e acolhedor que sempre desejou para os netos. Ele se aproximou de Marta, reforçando a importância da mudança. Você fez um excelente trabalho. O que aprendemos juntos é que paciência, disciplina e respeito podem transformar qualquer situação. Marta assentiu, emocionada, reconhecendo que sua própria evolução havia sido fruto da orientação firme e cuidadosa do médico. Durante a manhã, Dr. Antônio propôs atividades conjuntas: leitura, desenho e pequenos jogos de lógica. Marta guiava as crianças com calma, usando incentivo constante e correções gentis. Cada gesto, cada palavra transmitia segurança e demonstração de cuidado, fortalecendo ainda mais o vínculo com Joãozinho e Lara. Em um momento de pausa, ele se dirigiu ao público,
mantendo o estilo narrativo que acompanhou toda a história. Se você está acompanhando, inscreva-se no canal e deixe o like. Essa história mostra que confiança, aprendizado e respeito podem transformar qualquer situação tensa em segurança e felicidade. Durante a tarde, Dr. Antônio propôs uma atividade de pintura em grupo. Marta guiava as crianças com paciência, explicando o que cada um poderia fazer, elogiando cada tentativa e corrigindo erros com gentileza. Joãozinho e Lara participavam ativamente, sentindo que suas ideias eram valorizadas. A atmosfera da casa era completamente diferente do caos dos dias anteriores. O médico então reforçou os limites de forma tranquila. Vocês veem, crianças? Tudo é aprendizado. Marta está aprendendo a lidar com situações difíceis com paciência, e vocês aprendem que podem confiar em adultos calmos e responsáveis. Marta assentiu, absorvendo cada palavra e demonstrando que a mudança era profunda e sincera. Ao final da tarde, Dr. Antônio reuniu todos para uma reflexão final. Cada gesto importa. Cada erro é uma oportunidade de aprendizado. O respeito e a paciência garantem que todos estejam seguros e felizes. Joãozinho e Lara sorriram, entendendo que agora podiam confiar plenamente na babá, sem medo de punições verbais. Marta, emocionada, sorriu, sentindo que havia conquistado confiança e aceitação. Nos dias seguintes, Dr. Antônio manteve sua rotina de observação cuidadosa, mas agora com mais tranquilidade. Marta aplicava os ensinamentos de forma natural, corrigindo erros com paciência e incentivando as crianças. Joãozinho e Lara estavam mais confiantes, se sentindo seguros e valorizados. Cada gesto positivo reforçava a rotina harmoniosa, consolidando aprendizado e vínculo. A babá também começou a tomar iniciativas espontâneas, como preparar atividades e pequenas tarefas educativas, sempre guiando as crianças com atenção e cuidado. O médico observava satisfeito, vendo que a transformação era genuína, e que a disciplina positiva havia se tornado hábito e não imposição. Ao final de mais um dia, Dr. Antônio reuniu todos para um momento final de reflexão. Viram como, mesmo em situações difíceis, podemos aprender, mudar e construir confiança? Marta, você mostrou que pode crescer e se tornar uma cuidadora atenta. Joãozinho e Lara, vocês aprenderam a se expressar e confiar em adultos que amam e respeitam vocês. Todos assentiram, sentindo a profundidade da lição vivida. E, ao encerrar a narrativa para o público, Dr. Antônio disse com tom firme e inspirador: se você acompanhou essa história até aqui, inscreva-se no canal e deixe o like. Hoje vimos que disciplina com paciência, autoridade com cuidado e amor verdadeiro podem transformar qualquer situação tensa em aprendizado, segurança e felicidade. Que essa história inspire todos a protegerem e cuidarem daqueles que amam. A casa respirava calma, a confiança estava consolidada, e o vínculo entre médico, crianças e babá jamais seria esquecido.